mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, com lucidez, com autonomia, com favor, com graça. Obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a Tua bondade, ela dura para sempre. E tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, meu Deus, de tudo aquilo que talvez, meu Pai, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que não fizemos, que deveríamos ter feito, e que entristeceu ao Teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia e passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos santifica, ó meu Deus, com a Tua presença. Meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu conduzimento, por mais que uma pessoa lute, busque, almeja, deseja conquistar algo, chegar em um determinado lugar, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu Espírito, meu Deus, é em vão todo o esforço, é em vão todo o sacrifício, é em vão, meu Deus, tudo aquilo que aquela pessoa possa estar fazendo, por mais habilidosa que ela seja, por mais criativa, produtiva que ela seja, é em vão todo aquele empenho, se o Senhor não estiver ali. Até porque o Senhor nos ensina e nos mostra durante um determinado tempo, até que venhamos entender e que possamos tomar decisões com base na direção que o Senhor deu, do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Porque cada um de nós que estamos aqui, e até mesmo aqueles que estão no ventre, sendo formados, gerados, meu Deus, até mesmo aqueles, quando nascerem e crescerem, e até mesmo aqueles que não vão nascer, que vão, meu Pai, ser levados ali no ventre, meu Deus, tem um propósito de vida, tem um propósito, tudo tem um propósito. Meu Deus, e quão bom é, meu Deus, aqueles que entendem, aqueles que sabem, aqueles que conseguiram entender de uma forma muito, meu Pai, intensa e verdadeira, meu Pai, ao ponto de suportar tudo aquilo que é preciso acerca daquele propósito, acerca daquele chamado, daquela direção que o Senhor deu a ele. E por mais que ele passe, ou sinta, ou sofra situações que de uma certa forma vêm para inibir, ou tentar tirá-lo daquela direção, ele está certo que o Senhor está no controle de tudo, e que tudo aquilo que ele está passando, vivendo, enfrentando, tem um propósito, tem uma finalidade. Naquele momento, talvez difícil, meu Pai, de se entender e de se compreender, mas necessário passar por aquele período, por aquele caminho, assim como a própria bispa, meu Pai, conta no seu testemunho, meu Deus, daquele terreno, meu Pai, que ela passava com aquela bicicleta, com aquelas crianças,
meu Deus, aquele terreno cheio de barro, aquele lugar difícil, aquele caminho complicado, aquele período, aquele processo, aquela passagem por aquele caminho. Meu Deus, quão bom é, meu Pai, quando uma pessoa entende verdadeiramente, assim como nós ouvimos e temos aprendido todos os dias. Meu Pai, que uma pessoa que se prepara, ela tem paz no momento de todas as situações que ela for submetida ou for exigido algo dela, como nós vemos, meu Deus, com Daniel. Daniel foi ali convocado e levantaram tudo sobre a vida dele, puxaram tudo e não encontraram nada. Criaram situações, conspirações, mas não acharam nada. E mesmo após tantas situações, sendo submetido a uma pressão de morte, ele não hesitou naquilo que ele acreditava, naquilo que ele sabia, naquilo que o Senhor estava o conduzindo, e ele foi honrado. E eu oro e peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor cubra cada um de nós, cubra cada uma dessas pessoas que estão aqui, aquelas que estão assistindo essa transmissão. Meu Pai, nós vivemos em um ano, meu Deus, onde a direção ela é clara. Governo. E governar, ele envolve e exige muito mais além daquilo que talvez nós imaginávamos que precisávamos entender e saber para poder assumir o controle e o governo da nossa vida. Ele exige mais e além. E tem coisas, Senhor, que por mais que queremos entender e compreender, não conseguimos. Por mais que tentamos, não conseguimos. Por mais, meu Deus, que muitas vezes imploramos, o Senhor não dá a resposta. O Senhor não dá a resposta porque o Senhor quer que passemos por aquilo, meu Deus, sem questionar, sem murmurar, sem hesitar, sem retroceder, confiando no Senhor, dependendo no Senhor, meu Deus, para que possamos passar e entender o que verdadeiramente é governar. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor ajude cada um de nós a crescermos, a avançarmos, a evoluirmos, meu Deus, como pai, como mãe, meu Deus, como um profissional, meu Deus, como um amigo, como um irmão, como um funcionário. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Meu Deus, porque muitas vezes, meu Pai, nós queremos entender e queremos respostas. Meu Deus, e o Senhor não dá a resposta. O Senhor nos dá condições, meu Deus, para enfrentar e passar por aquilo que precisamos passar. E às vezes estamos querendo resposta, e o Senhor está nos dando condições. E eu peço que o Senhor nos ajude a entender, a compreender o que precisamos entender e o que precisamos compreender. E que o Senhor sustente, que o Senhor ajude, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê clareza, que o Senhor dê revelações, que o Senhor dê o discernimento, meu Deus, para poder seguir, para poder avançar em tudo aquilo que o Senhor quer que avancemos. Eu peço a Deus, Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito. Eu peço unção de cura, unção de libertação, unção de transformações sobre a vida de todos aqueles, meu Deus, que talvez estejam enfrentando neste momento, meu Deus, um problema de doença com enfermidade, ou uma situação insolúvel, ou algo que veio para chatear, para entristecer, ou algo que veio, meu Deus, para levá-la, Senhor, meu Deus, a tomar uma decisão, meu Pai, meu Deus, que pode mudar o curso, a direção da vida dela. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor cubra a vida de cada uma delas, e que todas, meu Deus, possam sair daqui, meu Deus, completamente renovadas, abençoadas, transformadas, cheias do Teu poder,
cheias, meu Deus, da tua unção, da tua graça, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu entrego essa reunião nas tuas mãos e eu peço que o Senhor conduza, dirija e que sejamos ricamente recompensados em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, a unção de governo está sobre a minha vida. Diga, e eu governo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Repita assim comigo. Eu preciso me agarrar em quem? Em Deus. Eu preciso me agarrar em Deus. Repita assim comigo, novamente. Diga, Deus tem tudo o que eu preciso. O que nós precisamos? O que você precisa? É interessante essa pergunta, porque ela é uma pergunta que, muitas vezes, por mais que uma pessoa diga que está precisando de algo, ou que esteja faltando algo na sua vida, independente da área, muitas vezes aquela pessoa até diz que precisa de algo e aquilo que ela verdadeiramente precisa não é o que ela precisa. É ou não é? Quantas vezes você já chegou a essa conclusão? Eu preciso de uma determinada situação. Por exemplo, eu preciso de uma bênção na minha vida financeira. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de algo para a minha vida familiar. Não, se eu tivesse algo nessa situação, nessa área em específica, isso aqui seria algo, assim, decisivo para mim. Eu conseguiria romper algo, eu conseguiria evoluir, desenvolver tudo aquilo que Deus quer que eu desenvolva. E quantas vezes nós tivemos aquilo que nós queríamos naquele momento, aquilo que desejávamos naquele momento, e aquilo que nós, naquele momento, imaginávamos que seria a coisa mais importante, e que iria nos levar para um outro nível, para uma outra realidade, para uma outra situação, aquilo foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. Já viveu algo assim? Você queria tanto algo, você desejava tanto algo. E é interessante que quando a gente diz assim, Deus tem tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisa. E você pode ver que tudo aquilo que você muitas vezes quer, Deus te dá. Tudo que você quer, Deus te dá. Você imagina que loucura seria isso? Tudo que você quer, Deus te desse? Será que seria aí algo bom para você? Você para analisar tudo que você quisesse, Deus te desse? Como se fosse um gênio da lâmpada. Já viu aquele desenho lá, que o cara raspa uma lâmpada lá, faz um carinho na lâmpada lá e parece 3 desejos. Como se você falasse assim, olha, eu quero, nossa, se eu tivesse 10 milhões de dólares na minha conta agora, 10 milhões de dólares. Nossa, se eu tivesse, meu Deus, eu não sou casado, uma mulher assim, 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 ela aparecesse na sua frente. Nossa, se eu tivesse
tal coisa, um carro assim, 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 puf, aquilo aparecesse na tua frente. Tem muitas coisas que Deus não faz, que Deus não dá, e que Ele literalmente não vai te dar, porque isso não é bom para você. E é interessante quando a gente usa essa expressão, a bispa ainda falava muito isso num culto que ela fez na Celso Garcia, acho que há 9 anos atrás, e falava ontem no programa de ontem, falou no programa de segunda-feira também, sobre você se prender àquilo que vai fazer sentido para a sua vida. Deus. E todas as vezes que você chega em Deus, por intermédio de oração, por intermédio da leitura das Escrituras, por intermédio de direções específicas e claras que Deus dá apenas a você. Porque nós estamos aqui agora, nessa reunião. Aqui nós temos um número de pessoas. Na transmissão não tenho ideia quantas pessoas tem agora. Nós temos uma palavra, uma direção. E é interessante que o mesmo Deus, Ele sabe do coração de cada um de nós, principalmente daquele que está aqui agora. E Ele sabe do que eu preciso agora. E Ele sabe do que você precisa agora. E a direção que Ele tem dado, tanto para mim quanto para você neste momento, tem o objetivo de levar cada um de nós a romper com situações. E nos fazer entender. Por mais que seja uma única pessoa falando, você consegue entender? Aquela mesma palavra, aquela mesma direção, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de levar o entendimento individualizado para cada um, e um posicionamento para cada um, e um rompimento para cada um avanço para cada um, chegando ainda mais próximo daquilo e daquele que pode fazer aquilo que eu preciso. Porque o decorrer da vida, nós fomos crescendo e aprendendo, não sei de que maneira isso entra na vida de uma pessoa, porque isso tem várias explicações, mas você vai aprendendo a ter coisas que você quer. É ou não é assim? Eu quero no Natal uma bicicleta. Eu quero no Natal uma determinada... Para mim nunca funcionou isso, né, na infância, porque eu nunca tive o que eu queria, de fato, ali. Mas vamos lá. Eu quero isso. Você tem isso. Eu quero aquilo. Você tem aquilo. Eu quero aquilo outro. Você tem aquilo outro. É interessante que você tem ali até mesmo um desenvolvimento, uma maturidade em crianças com essas mentalidades. Com esses favorecimentos. Você vê que tem criança que tem tudo e ao mesmo tempo não valoriza tudo aquilo que tem. E tem criança que tem um pedacinho de madeira com 4 tampinhas de garrafa, que ele brinca com um carrinho ali e que ele valoriza aquilo como se fosse a coisa mais importante da sua vida, guardando aquilo de uma forma que você fala assim, como pode? E aí outras pessoas podem dizer, é apenas um pedaço de madeira com 4 tampinhas de garrafa, com pregos atravessados ali, e aquela criança está vendo ali como um caminhão, ali como um carrinho, ou como algo que ela tem muito valor naquilo. Mas o valor não está naquele objeto. O valor está ali, em cada momento que ela passa com aquilo, e que algo está sendo construído dentro dela. Você consegue entender? Existe uma construção. Existe uma construção. Mas se chegássemos para aquela criança que está lá valorizando aquilo, e que talvez o pai ou a mãe, ou algo, não teve ali, ou o tutor, aquela pessoa que estava cuidando dela, não teve condições de dar a ela ali aquilo que ela talvez
queria, ouviu, ou algo superior àquilo. E alguém chegasse para ela e dizer assim, olha, você quer isso aqui ou você quer esse pedacinho de madeira? O que você acha que ela ia querer? O brinquedo. O brinquedo. Mas ela não tinha o brinquedo. Mas ela deixou de brincar? Ela deixou de viver? Deixou de sonhar? Mesmo com um pedacinho de madeira nas mãos, e imaginando que ela estava numa estrada, né? Pelo menos eu era assim, né? Quando era criança, não sei os outros, né? Você imagina que você está numa estrada, aí você imagina que você está subindo uma subida, não é assim? Aí você imagina que você está virando uma curva, né? As meninas, imagina que está ali com uma bonequinha, sentada, tomando um chá, não é assim? Pelo menos tem uma imaginação, tem algo ali sendo construído. E não se para em cima daquilo. Não para. Mas, vamos lá, aquilo que eu preciso, eu preciso entender o que eu preciso. E é uma pergunta tão complicada, e a resposta, ela é tão clara. É ou não é? Todos nós temos a resposta. Mas muitas vezes, repete assim comigo, eu não quero reconhecer aquela resposta que eu tenho. Eu tenho a pergunta e eu tenho a resposta. Mas, entre algo amargo, que tem um efeito de curar, e de trazer uma libertação ali para uma dor, para uma situação, ou algo doce, que também tem o resultado de trazer uma libertação, uma cura para a situação, qual que você optaria? Pelo doce ou pelo amargo? Pelo difícil ou pelo fácil? Pelo fácil, não é? Pelo doce. Quem aqui é da época? Agora eu sei, agora a gente vai saber descobrir as idades aqui agora. Quem é da época que às vezes a mãe dava o dipirona e falava assim, coloca 2 gotinhas, ou mistura com um pouquinho de açúcar, porque é muito amargo o remédio. Agora quem é da época do verdadeiro metiolate, lembra disso? Que aquilo ardia só de você tirar do frasquinho, você nem colocava aquilo, você já tinha uma lembrança da última vez que aquilo tocou na sua pele. É ou não era? Só de lembrar, você fala, misericórdia, já está ardendo. A criança já estava chorando, o produto nem tinha sido aplicado, ela estava chorando antes daquilo chegar nela. Ela estava chorando, desespero, porque aquilo ardia de verdade. Era ou não era? Que às vezes, aí eu não sei nem que substância que era aquilo, porque para mim na época era só álcool. Não sei. Mas era tão, assim, ardia tanto, que aquilo aplicava, e ardia tanto que a criança sentia até a dor desaparecia do verdadeiro machucado, e doía mais aquilo, depois passava. Ao decorrer do tempo, o que foi sendo feito? Hoje o metiolate não é o mesmo que tinha antigamente. É ou não é? Nem arder arde mais. Então, as coisas foram sendo colocadas e dando às pessoas aquilo que elas queriam. E o que as pessoas querem? Sentir menos dores. Não é? Sentir menos dor. Dá tudo aquilo que ela quer. Tudo que ela quer. De fato, tudo. A sociedade está melhor? As pessoas estão melhores? Estão mais humanas? Estão mais unidas? Não. Não estão.
E é uma coisa que nós devemos pensar. Porque ainda essa semana, eu não sei se quem estava aqui na quarta, mas o Bispo Murilo ainda trouxe essa mensagem na quarta, que eu preciso focar, você precisa focar naquilo que você tem controle. E o que você tem controle? Você parou para analisar isso? Focar naquilo que você tem controle. É aquela famosa expressão, você contar com um ovo dentro de onde? O ovo nem saiu ainda. Mas eu já estou contando com ele. Tem como ter controle nisso? Não tem como eu ter controle. E quando a gente fala de governo, a gente consegue entender algumas esferas de camadas da nossa vida, e que muitas vezes estava tão escondida de tantas coisas que nós não conseguíamos ver acerca de nós mesmos. E uma vida inteira nós passamos assim. Uma vida inteira, eu quero, é isso, é aquilo outro. A bispa falava no domingo, e é uma coisa assim, tão profunda, que às vezes a gente é tão medíocre, e a gente não foi ensinado assim. Nem todos, porque alguns foram. Mas a bispa falava assim, a importância de você entender o que é riqueza, o que é o propósito da prosperidade na sua vida. E ela só conseguiu entender isso por direções da palavra, e o quanto Deus foi fazendo, e o quanto ela foi fazendo pelas pessoas. E ela chegou numa conclusão que o Senhor deu a ela a direção. E aquilo que ela passou a viver, que a verdadeira riqueza para ela não era ela poder ter condições de ir lá e mandar arrumar os seus dentes, ou comprar o carro que ela talvez queria, ou algo que ela talvez queria, mas a verdadeira riqueza estava dela poder fazer isso por alguém. Olha que coisa. Poder fazer isso por alguém. E quantas vezes ela já disse aqui, que muitas vezes ela tirou dela, de algo que veio para ela, um presente, ou algo que alguém fez por ela. E ela pegou e disse assim, olha, obrigado, grato, mas eu vou fazer isso por alguém. Era para ela foi lá e fez. Vamos lá. Mas não era algo que eu queria? Você está conseguindo entender ou não? Eu queria. Espera um pouquinho, mas eu tenho que me agarrar a quem mesmo? Quem que me criou? Deus. Está que nem segunda-feira. Segunda-feira eu estava lendo algo com a minha filha, e tem um livro da escola, um livro de português, e eu estava lendo com ela vai ter uma prova por esses dias, eu estava lendo e tal, e estava lá, o processo da evolução. É uma coisa absurda isso, gente, é uma coisa assim que é difícil de acreditar, mas tudo bem, tem gente que acredita, né, que veio do macaco. Eu não vim do macaco, mas tá bom, está lá no livro, a evolução. E aí ela colocou lá, porque você tem que escrever no livro, e o professor vai pegar o livro e vai ler, e ela falou assim, não, eu não vim, eu não acredito que eu vim, tal. Você colocou a tese dela lá, escrita, e a professora falou assim, confusa a sua resposta. Eu falei, confusa a resposta? Então quer dizer que a senhora acredita que a senhora veio do macaco? Eu falei assim para minha filha, respeita a decisão dela. Mas você não veio. Respeita a decisão dela. E ainda ela disse assim, pai, mas é muito complicado, por que é difícil de entender isso? É difícil de entender. Para você ver como que é a cabeça do ser humano. Você vê que as pessoas acreditam, nós estamos vendo tantas situações aí, como em a baderna que está aí fora.
A baderna que está aí fora, nós estamos vendo lá, Israel e Palestina, aquela briga que está lá, aquele desafio que está lá. E isso é o quê? É bíblico. Aí pega uma cambada, desculpa perdão a expressão, de desinformados que não sabem nem o que estão falando, nem aonde está o seu umbigo, e vão defender com base a uma mídia parcial que mostra só o que eles querem mostrar. Estão defendendo um povo que eles nem sabem o que aquele povo quer fazer. Como foi tido esses dias, um babaca foi lá defender na ONU, e aí pegaram um vídeo de um cara de lá e falou assim: nós vamos matar todos vocês, inclusive nós vamos entrar na América e nós vamos acabar com a América. E aí o cara diz assim, mesmo após ouvir isso declaradamente, ele diz, não, é porque eles estão emocionalmente abalados. E aí o cara ainda fala um palavrão e diz assim, eu não quero nem saber, eu vou acabar com todo mundo. E mesmo assim eles querem defender. Você está conseguindo entender? E aí vem uma parte da mídia, forma uma opinião centralizada, isolada de um ponto só, e traz aquilo e fazem tudo aí que estão fazendo. Todos esses que estão se manifestando, junta todos eles e leva para lá, vê se eles querem ficar lá, vê se eles querem fazer turismo lá, vê se eles querem ir para lá, ficar lá, vamos fazer, vamos lá, tá lá, vamos visitar os túneis, né? Porque isso é cultural. Vamos fazer tudo que tem, que não fazem. E isso é o que tem acontecido com muita gente. A desinformação, a falta de conhecimento acerca daquilo que é preciso para poder, de uma certa forma, nos posicionar de uma forma coerente, responsável, em cima de tudo isso. E é o que acontece com muitas pessoas, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não se envolvem com Deus, estão vivendo de uma forma totalmente isoladas em si mesmas, porque não conseguem entender, não conseguem compreender, e aí toma decisões com base ao Deus que elas construíram com base a elas mesmas. Porque tem gente que construíram deuses com base naquilo que ele acredita, com base naquilo que ele pensa. E é tão interessante que quanto mais você se doa a Deus, você vai se tornando mais generoso, você vai se tornando mais amigo, mais amoroso, tendo mais respeito pelas pessoas. É ou não é? Você vai se tornando, você vai se transformando, você fala assim, poxa, que bacana, porque essa é uma atitude que eu não teria. Esse é um comportamento que eu não teria, essa é uma atitude que eu não teria. Eu pensar assim, eu agir assim, eu fazer isso por essa pessoa. Eu dar um carro para alguém e nem um carro eu tenho. Quantas vezes, aí vem o eu, lembra do eu? Eu não tive isso. Eu tive que ralar para ter isso. Eu tive que fazer isso. Olha o eu está em todas as esferas. O eu, ele está cheio dele mesmo. E é por isso que ele não entende. É por isso que ele não compreende. Por isso que ele não compreende. Você vê que as pessoas estão sem entender, porque elas só querem. Elas só querem. Você vê que no ano passado, bombardearam tanto o ex-presidente da República por tantas coisas banais. E agora tantas coisas são feitas. Você está vendo alguma coisa? Aí você fala assim, dá tudo o que eles querem. Pronto, eles têm tudo o que eles querem. O que está sendo feito? Você consegue entender? Você tem que entender o que é que Deus tem com você. E quando você entender, a sua vida vai ficar mais fácil. E você vai conseguir ter discernimento de tudo aquilo que você precisa passar e o processo que você precisa passar. Porque é semelhante a uma formação acadêmica. Uma formação acadêmica, ela tem um prazo, um período.
E pós aquele período tem ali um estágio, depois daquele estágio tem ainda o processo de desenvolvimento, aquela pessoa vai ter que desenvolver, vai ter que adquirir experiência. Então, digamos que uma formação hoje, de 4 a 5 anos, vai ser necessário para aquela pessoa estar pronta para o mercado de trabalho, estar perita ali, em torno de uns 7 a 10 anos. Opa, um bom profissional. Se formou, se especializou, fez estágio, e depois ali foi tendo suas experiências, foi desenvolvendo, foi fazendo um cursinho aqui, desenvolvendo aqui, 10 anos, no mínimo. 10 anos. Claro que existe todo um investimento por detrás de tudo isso, e nunca pode parar, porque as coisas nunca param, sempre evoluem. Mas vamos lá, a mesma didática que é dada para um curso de medicina é a mesma didática dada em um curso de odontologia, por exemplo? É a mesma? Ou aquele que está fazendo direito é a mesma coisa? Aquele que está fazendo letras é a mesma coisa? É a mesma? Não é. É totalmente diferente. Mas, você já deve ter visto pessoas que dizem, olha, eu quero fazer direito. E ele começou a fazer, deu primeiro semestre, ele falou, não era isso que eu queria, não. Não tem isso, né? Não existe isso, né? A pessoa que começa, ela vai até o fim, não é? Parei, tranquei. O meu negócio é medicina. Porque, está no sangue, eu nasci para ser médico. Primeiro semestre. Não é isso, não. Você é doido, isso não é vida, não. Oxe! Eu vou ser advogado. Porque, andar de terno, gravata, bem arrumadinho, que legal, bacana, eu faço meu horário. 6 meses. Você é doido, isso não é vida para mim, não. Olha o tanto que eu tenho que estudar. Eu tenho que passar, eu achei que eu ia acabar a faculdade, eu já ia ser advogado, ainda eu tenho que passar numa prova de uma ordem, que você falta acabar com a cabeça da gente. Você está doido, acha, isso não é vida não. Que é isso? Não. E tem gente que passa anos assim. Eu estou falando alguma besteira aqui? Não é uma realidade aí fora? Mas isso está dentro da igreja também. Isso está na palavra, tem pessoas que ainda não sabem. Elas não sabem. E é interessante que quando você tem uma determinada idade, você tem favor e graça de uma forma tão natural, existe uma fluidez para aquilo. Mas quando você não tem, você está ali fora daquele processo, daquela cobertura natural, você precisa fazer mais para você tentar não sair do propósito. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você precisa dar mais. E quando uma pessoa precisa dar mais, ela tem tudo aquilo que ela quer? É tudo aquilo que ela quer, ela tem? Não. Não é tudo aquilo que ela quer. Repete assim comigo, é tudo o que ela precisa. Eu li semana passada uma palavra que os caminhos do Senhor são os nossos. Os pensamentos do Senhor são os nossos. Era como se fosse assim, né? Se os caminhos do Senhor não são os nossos, se os pensamentos do Senhor não são os nossos, quer dizer que tudo que eu quero não é a mesma coisa que Deus quer para mim. Você consegue entender assim ou não? Ou está muito confuso? Não é tudo. Não é tudo. Pastor, mas o senhor está distorcendo, porque a Bíblia diz que Deus coloca em nós o desejo daquilo que queremos. Sim, Ele coloca. Mas muitas vezes as pessoas estão tão cheias de si mesmas, que elas não conseguem entender aquilo que Deus colocou nelas. Aquilo que Deus colocou nelas. Você vê que é tão interessante. Eu falava com a minha filha ainda na segunda-feira, tinha uma professora, na época eu tinha 11,
9, 10, 11 anos, não lembro, 11 anos, 12. E essa professora, ela era de ciências, uma japonesinha, baixinha, nossa, que senhora agradável, era não só comigo, mas era geral com os alunos. Ela era querida, amada por todos os alunos. E ela tinha um interesse muito grande em ajudar as pessoas de uma forma assim, fora daquilo que ela era paga pelo Estado para exercer sua profissão. Ela fazia além. Consegue entender? Então, assim, ela tinha reunião de pais, na época não tinha o WhatsApp ou um telefone celular. Naquela época, quem tinha celular era só mesmo empresário, olha lá, sim, não era qualquer um, não. Então, eu lembro de muitas vezes ela ligar para minha mãe, fora de horário expediente escolar, e não estava ligando do telefone da escola, mas sim da sua casa, e você lembra que naquela época uma ligação para fora era um custo alto, não era hoje centavos ou infinito que tem planos aí. Você paga R$ 79 por mês, você liga quando você quiser. Não, naquela época tinha custo cada ligação. E eu lembro dela ligar e passar horas com a minha mãe, e falando, e isso, aquilo outro. E depois a minha mãe, eu lembro de muitas vezes, ela até mesmo orientar a minha mãe para falar comigo. Olha que coisa, não era papel dela. E eu lembro que quando às vezes a minha mãe vinha falar, eu sei que ela falava com a minha mãe, e ela dava essas direções, porque a minha mãe não agia e não falava daquela maneira. A minha mãe já vinha, era sem casca e tudo, você vai apanhar e ou vai e arrepiava e era desse jeito. Não tinha conversa. Minha mãe primeiro ela batia e tudo, depois ela falava assim, o que aconteceu? Eu falei, agora nem precisa mais. Ela vinha com tudo, e a minha mãe vinha, eu via que a minha mãe estava lutando, sabe? E ela falava, chegava a tremer, com paciência, e vinha, eu ficava até meio assustado, porque eu falei assim, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a professora chegava, ela falava, não, Diego, olha assim, vem cá, olha, eu vou assim, vem cá, senta aqui, ó, faz assim, ó, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim. E ela vinha, e a aula dela era tão gostosa, porque assim, ela se tornava a querida, porque ela amava as pessoas, a gente via isso nela. Esse amor, esse carinho que ela tinha. Mas, era uma pessoa que também, quando era preciso corrigir, ser dura, ser firme, ela tinha a sua postura, a sua firmeza. Mas o interesse que ela tinha em ver aqueles alunos ter sucesso na vida, que ela falava, que a maior vitória dela, ela usava isso na sala, ela era baixinha, uma japonesinha baixinha, e ela falava assim, a minha maior vitória é poder ver vocês formados, é poder ver vocês tendo evolução na vida, é vocês progredindo na vida, o estudo, estude, ela falava isso, estude. E você vê que isso tudo é de cultura, né? Porque talvez ela trouxe isso da cultura dela. E o que eu quero fazer você entender com isso? Que não adianta uma pessoa querer mais, Deus querer mais que nós. Você consegue entender ou não? Se Deus quer tanto te abençoar e você não quer ser abençoado, aquela pessoa, ou Deus, ou qualquer outra situação que esteja querendo favorecer você, te ajudar, vai perder tempo. E você tem que querer. E muitas vezes, nós fomos criados, ensinados a dar tudo para nós aquilo que nós queremos. E nem sempre é tudo que nós queremos que nós temos que receber. Nem sempre. Mas a Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmo 23. Eu acho que você nunca leu esse versículo. É novo. Mas eu vou ler para você ver o quanto é importante essa leitura. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada... O que está escrito? Nada me faltará, de nada terei falta.
Olha que coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas e o que eu quero? Você está conseguindo entender? E o que eu quero? E o que eu desejo? E o que eu preciso? O Senhor não vai deixar faltar nada do que você verdadeiramente, repete assim comigo, preciso. Deus não vai deixar nada faltar do que você precisa. Eu lembro de ter vivido momentos bem difíceis, e todos aqui já devem ter vivido experiências assim, que naqueles momentos você falou assim, meu Deus, aqui agora eu vou morrer. Aqui é a minha morte. Você passou por aquilo, e hoje quando você olha para aquilo, você fala, olha, Deus não deixou faltar nada. É ou não é? Deus não deixou faltar nada. Eu fui suprido nisso, eu fui suprido naquilo, eu fui cuidado nisso, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Às vezes quando eu entro no chuveiro, em casa, para tomar banho, e eu tenho água quente, às vezes eu chego, teve momentos de eu chegar e eu me emocionar. Às vezes eu falo assim, poxa, que besteira, água quente. Porque muitas vezes, aonde eu vim, eu tomava banho numa biqueira que tinha uma mangueira pendurada, gelada, de madrugada, numa água fria, que aquilo parecia que a agulha que estava entrando dentro, e não tinha nem sossego ali para tomar, no escuro, uma coisa opressora, um banho, um medo ali, sem ter uma higiene decente ali, nada, tudo muito escondido. E às vezes quando eu entro, eu fecho os olhos e falo, Senhor, meu Deus, Senhor, como eu sou grato pelo banho, pelo chuveiro que eu tenho aqui. Senhor, eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Mas, hoje eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi. Mas, em um determinado tempo eu não era. Eu era ingrato. Por que eu era ingrato? Porque eu não entendia. Eu não entendia. A minha vida tem propósito. Repete comigo, eu quero que você coloque a mão no seu peito e diga, minha vida tem um propósito. Diga, eu preciso entender o propósito da minha vida. Você precisa entender. Vai ficar mais leve para você. Eu não estou dizendo que vai ficar fácil. Eu estou dizendo que vai ficar leve. O que Jesus disse? Que o fardo dele era o quê? Suave. Mas foi fácil? Se Jesus disse que o fardo dele era suave, e ele passou tudo aquilo que ele passou, como que ele conseguiu passar? Como que ele conseguiu superar? Ele tinha entendido o propósito. E eu e você temos que entender, porque nós não somos diferentes. Jesus, ele era filho de quem? E agora nós aprendemos aqui no culto, e eu sei que você já sabia disso, mas que você não veio do macaco. Você nasceu de quem mesmo? Você não é obra-prima do Senhor? Você não é filho de Deus? Então, não tem diferença. Esse pai, ele não faz distinção dos seus filhos. Ele os ama um quanto o outro. E supre de uma forma ampla todos, e dando tudo aquilo que eles precisam. Você que é pai, quem é pai ou mãe aqui? Vamos lá. É interessante que, quantas vezes você faz algo pelos seus filhos e eles nem sabem o que eles estão recebendo de você, e talvez eles nem pediu, e talvez o que eles pediu é totalmente diferente do que aquilo que você está fazendo. Não é assim? Não é confuso o que eu falei? Mas você consegue entender, não consegue? Aí você fala assim, por quê? Porque é preciso. Por quê? Porque é preciso. Quantas vezes a tua mãe, quando você era criança, ela veio e te... Não, toma isso aqui, menino. O que é isso aqui? Não sei. Não, o que é isso aqui, menino? O que é isso aqui, mãe? Melhor dizendo, o que é isso aqui? Toma, menino, não sei. Você estava tomando uma vitamina, estava tomando um sulfato ferroso, estava tomando alguma coisa amarga, estava tomando uma vacina. É ou não é? Você queria tomar vacina? Oba, eu vou tomar vacina, vou levar uma agulhada hoje. Era assim que você ia? Tinha alguns que nem eu, ia amarrado, arrastado. Chegava lá assim, com o olho arregalado, parecendo que ia morrer ali, amarrado. Quantas vezes?
Muitas vezes não queria. É ou não é? Ô, bendita vacina, hein? Aquela vacina que eu tomei contra tétano, contra não sei do que, não sei do que, não sei do que, e tanta coisa, tanta vacina que eu não vou saber o nome dela aqui. Tem uma que é para corte, que é contra, que é para ferida, corte lá, de infecção. De tétano. Antitétano. Vai doer lá na China aquele negócio. É ou não é? A gente não esquece, porque dói. Mas a mãe leva, não leva? Amo, né? E é tão interessante que eu brincava com a minha mãe, falava assim, eu brinquei com ela de um determinado tempo, eu falei, eu achei que a senhora era masoquista, porque a senhora ia numa alegria levar a gente para tomar vacina, a gente ia chorando, né? E chegava lá, falando, não, é bom para vocês, é bom, é bom. E literalmente, eu estou aqui, foram aquelas vacinas, foi aquele cuidado, e que muitas vezes eu não quis. Foi aquele dia que ela pegou aquele chinelo e me corrigiu, eu não quis. Foi aquele dia que ela me pegou e colocou de castigo, e eu não quis. Está conseguindo entender? Que ela me proibiu de sair, ou de fazer determinadas coisas que eu não quis. Mas todas as vezes que eu quis fazer algo contra a vontade dela, ou contra uma direção, ou que eu quebrei um princípio, que eu tinha uma direção para não fazer algo, e eu fiz por mim mesmo, deu certo? Deu bom depois? Você ficou satisfeito, ficou feliz? Você ficou seguro fazendo escondido? Você já fez alguma coisa escondida do seu pai e da sua mãe? Vamos ver quem vai para o céu hoje de manhã, vamos ver. Alguém aqui já fez algo escondido do pai e da mãe? É unânime, hein? Meu Deus do céu. Você fica em paz? Fica ou não fica? Tem até aquela piadinha, né? Que a mãe tem um chinelo e o chinelo da mãe ele tem aquela perseguição, né? Ele faz a curva, ele segue, ele encontra a pessoa e ele acerta, né? E aí depois chega na frente da mãe com aquela cara de pau lavada, né? Você fez? Não. E entenda uma coisa, Deus é com as mães. E tem aquela piadinha, a mãe sempre sabe, não é? No olhar, não é assim? No olhar, ou na ponta do nariz, que você fala que você não mexeu no doce, e fala, você comeu? Não. Só você que não viu que está branco no nariz, que é a marca da tigela onde você mexeu, não é? Não, você comeu? Não. Você mexeu? Não, a boca está toda marcada. Não, eu não comi não. Eu? Não, mexi. Eu falei para não mexer, você mexeu? Não. Você tem certeza? Não é assim? Você tem certeza? Você tem certeza? Você não tem paz. Você fica inseguro. E assim tem muitas pessoas vivendo, seguindo tudo aquilo que querem e fazendo totalmente oposto ao que Deus está ali dirigindo a elas para fazer, e por isso a vida tem sido tão difícil. A vida tem sido tão difícil para algumas pessoas. Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas não quer dizer que se nada vai me faltar, é tudo aquilo que você quer. Você me entende? Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale de morte, não terei medo, pois tu está ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Olha que coisa. Quantos livramentos você já não teve? Quantas situações você já não teve? E quantas situações que você nem sabe que você foi livrado? Quantas? Você não tem nem noção, nem o entendimento, o discernimento. Você já deve ter visto casos de pessoas que por exemplo, o avião que caiu, a pessoa ia viajar,
aí o trânsito, o taxista não chegou, ou alguém não chegou, quebrou alguma coisa, ela ficou presa em casa, esqueceu uma chave, aconteceu uma situação, e ela ficou brava, irritada, porque não foi, não sei do que, naquele momento, e ficou irritadiça, tal, e aquilo outro, aí depois, puf, o avião caiu. Aí depois ela, na maior cara de pau, nossa, foi que livramento, sou grato por Deus. Por que você não entendeu aquele momento? Por que foi tão difícil entender aquele momento? Às vezes agressivo, irritado, nervoso, com um familiar, com alguém. É ou não é? Está conseguindo entender? Mas não, é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É tudo que eu quero ou tudo que eu preciso? É tudo que eu quero ou tudo que eu preciso? Aí é que está. Aí é que está. Esses dias o Bispo Murilo deu um exemplo engraçado, por sinal, de uma realidade, enfim. Você vê que tem gente que ele subestima algumas coisas, né? Você quer ver uma pessoa que acabou de tirar a carta. O que está na cabeça dele? Que ele é o melhor motorista que existe. Não é? Ele é o melhor motorista. E aí uma pessoa experiente diz, rapaz, vai devagar. Que é piloto. Não é assim? Que é piloto. Aqui, eu sei. Vai devagar. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo. É assim. É assim. Não, eu estou tranquilo comigo. Não, é que eu sou tranquilo. Eu dirijo desde quando eu era criança, sonhando, né? E aí, recente, algo acontece. E aí o bispo perguntou assim, você não era tão bom assim? Ele falou, não, é que... Aí o bispo falou assim, rapaz, deixa de ser orgulhoso. Reconheça. Aí ele falou, bispo, é verdade. Aí ele falou assim, nossa, que bom que foi rápido. Eu achei que eu ia precisar ficar um tempo aqui. Mas tem gente que fica um tempo. Na vida. Você consegue entender? Na vida. 5, 10, 15, 20, 30, 50. Tem gente que morre assim. E o propósito não é esse. O propósito é o que está lá em João 10, 10. O Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Você ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida honrada. Uma vida honrada, uma vida abençoada. Agarre-se em Deus. Busque auxílio da palavra. Se apegue com Deus. E dependa de Deus. Tem coisas que a gente não vai entender e a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não vai entender, a gente não consegue entender. Ainda ontem eu falava com a minha esposa de uma situação. E ela falou algo, não vou falar o que ela falou aqui, mas ela está aqui, ela sabe o que ela tá falando, o que eu estou falando. E ela falou assim, olha, isso. E naquele momento eu falei, é tudo ou nada. Sabe? Aquele momento que você tem aquela explosão, sabe? Todo mundo tem isso, não tem? Você fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso. Mas você fala assim, não, vou fazer diferente dessa vez. Vou fazer diferente. E aí você tem uma atitude e você fala assim, Senhor, agora eu não estou entendendo nada. Você está conseguindo entender? Eu não estou conseguindo entender nada. Senhor, eu também não quero entender nada. Sabe? Eu não estou entendendo nada, eu não quero entender nada, não quero nem entender. Porque, Senhor, eu vi que eu preciso mais do Senhor do que eu imaginava que eu precisava. E olha que eu preciso, hein? Eu não consigo entender, tem coisas. Mas por que eu não consigo entender? Por que muita gente não consegue entender? Porque muitas vezes está o que eu mais quero do que o que Deus quer. Está o que eu quero. E às vezes o que eu quero está muito aflorado, de uma forma muito agressiva, ao ponto de eu não conseguir entender o que Deus quer.
Foi confuso o que eu falei ou você entendeu? Está muito aflorado o que eu quero. Eu estou desesperado. O ano está acabando. E algumas coisas que eu quero ainda talvez não aconteceu. Tá bom, mas eu estou falando desde janeiro para você que esse é o ano de governo e isso, e aquilo outro, e eu tenho promessas para você, e quem tem promessas não morre, eu não vou te desamparar, eu te sustento, eu te ajudo, eu sou com você, você vai passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, não temas. Não é assim? O ano inteiro a gente ouviu? O ano inteiro a gente ouviu. E aí, essa sensação de não ter vivido algo, ou de não estar vivendo algo, ela se torna ainda mais agressiva agora, no final do ano. Por que no final do ano? Porque você vê muitas pessoas vivendo aquilo que elas sonharam e projetaram viver durante uma vida. Só que você tem que entender, você não é aquela pessoa. Talvez tem coisas que Deus não tem com você. E não é que você é menos. E também não é que você não vai viver sonhos. Não é que você não vai realizar projetos. É que muitas vezes a gente constrói algo com base naquilo que nós vemos nas outras pessoas. Não é assim? Como que uma pessoa quer um carro azul? Por que ela quer um carro azul? Porque ela viu um carro azul. Porque até então não tinha, um exemplo, não tinha um carro azul. Ela viu um carro azul, ela gostou de um carro azul. Eu quero aquele carro azul, daquela cor específica, com aquele para-choque, com um detalhe, com a orelhinha não sei do que, com câmbio borboleta, e que a seta que faz isso, que faz aquilo outro. Como ele sabia? Ele viu. Mas até então, o que ele tinha e aquilo que ele estava vivendo, estava bom. Não é assim? Eu vi. E às vezes muitas pessoas constroem a sua vida e projetam a sua vida com base aos outros. E não pode ser assim. A gente vê hoje na faculdade, jovens entrando na faculdade e perdendo tempo, como eu dei o exemplo para você. Faz um aqui, não é. Tem que ser como a própria bispa ensina. A bispa ensina e é algo que funciona. Eu fiz um treinamento, um curso, há não sei quantos anos atrás, na época da Celso Garcia, eu precisei fazer alguma coisa para a igreja, até as coisas voltadas apenas para a igreja, acho que foi um som, alguma coisa, não lembro o que era específico. E eu comecei a fazer, foi tão difícil. E eu caí na besteira de argumentar, não, porque é complicado, eu acho melhor a gente fazer outra coisa. Eu só ouvi a direção assim, é para você começar e é para você terminar. Mas não interessa, você começou, você vai até o fim. E a bispa já falou aqui várias vezes, dos filhos, o exemplo das noras, lembra do exemplo de faculdade? Começou, não, você vai terminar. Não, você vai terminar. Não, você vai terminar. Porque isso faz você entender muita coisa. Faz ou não faz? Se você para na metade do caminho de uma determinada coisa, você vai parar em qualquer outra, porque tem coisas difíceis pela frente. Tem muitas coisas difíceis. E há uma mensagem que a gente manda, quando a gente entende o que Deus tem conosco. Eu não vou parar. Por que desistir? Ao invés, quem assistiu o programa da Bispa de ontem? Assistiu? Você viu no começo do programa? Eu assisti esse programa acho que umas 8 vezes, eu ouvi esse programa. Se eu não me recordo, eu ouvi umas 8 vezes. Eu ouvi ontem na academia, eu ouvi ontem à noite, eu ouvi hoje 3 vezes. O mesmo programa. E eu até escrevi aqui algumas coisas. A bispa usou muito a expressão no início do programa, nos 3 primeiros minutos do programa, a importância de você declarar sobre a sua vida e de você não ser negativo. Você não fazer planos de derrota. Você não viver pensando que não vai dar certo. Porque já a reta final do ano. É o que está escrito lá em Provérbios, como imaginou na sua alma, assim é. Declare, profetiza. Profetize sobre a sua vida. Então você tem que dizer, eu sou positivo, eu sou criativo, eu sou produtivo, sou cheio do Espírito Santo, sou cheio de Deus. A bênção de Deus está na minha vida. Eu posso todas as coisas, eu sou capaz. Deus me ama. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.
Coloque as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você agradeça a Deus. Agradeça a Deus por estar aqui. Agradeça a Deus por poder entender que nem tudo é do jeito que você quer. Porque se tudo fosse do jeito que nós queremos, nós não precisaríamos de Deus. Nem tudo. Mas nada me faltará. E eu quero que você diga isso. Eu ainda li esse versículo esses dias. E eu li esse versículo por conta de um programa que eu assisti de 2015 da bispa, e ela leu esse versículo nesse programa. Eu nem me recordo o programa, o dia exato que era, mas eu lembro que eu sempre assisto o programa do dia, assisto um programa antigo, de muito tempo atrás, e ouço, e estou ali ouvindo, e aquilo me edifica. E eu ouvi ela falar sobre: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu comecei a pensar e refletir, e eu falei assim: por mais insatisfeito que eu ficasse com qualquer coisa que talvez não tivesse acontecido, ou que eu talvez pudesse me sentir injustiçado, eu não tenho o direito. Eu não tenho o direito. Eu não tenho. Deus não deixou faltar nada. Ele cumpriu. Ele não deixou faltar nada. E o que eu não tive a mais foi porque eu não dei condições. Foi porque eu não fui além. Não porque Deus deixou de fazer. Deus não deixa de fazer. Somos nós que deixamos de tocar. Somos nós que não avançamos, somos nós que não chegamos naquele determinado lugar. Porque tem coisas que nós só vamos conseguir tocar quando nós chegarmos lá. Aquilo está para aquela nova época, novo tempo. Eu só vou poder tocar em algumas coisas, viver algumas coisas, quando eu chegar naquele tempo. Eu não posso trazer algo daquele tempo e antecipar e trazer para a realidade atual. Não funciona. Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá, eu cheguei lá, agora é o tempo de desfrutar disso. Agora é o tempo de viver disso. Isso é tendo uma vida constante com Deus. Constante. Uma vida assídua. Então peça para Deus te ajudar. Eu amo essa passagem de Isaías. O Senhor sustenta e Ele ajuda. Olha, Ele ajuda mesmo. Ele ajuda. Ele sustenta e Ele ajuda. E quantas vezes Ele sustentou e Ele ajudou, que eu nem pedi. Eu nem pedi. Como muitas vezes eu fui acordado e surpreendido com a minha mãe me cobrindo de madrugada. E ela nem sabia que eu estava com frio. E ela vinha e me cobria. E quantas vezes Deus faz por nós e nós nem pedimos. Mas Ele sabe. Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Ele sabe. Ele sabe. Recentemente eu vi uma pessoa que estava aqui na igreja e ela veio testemunhar que ela tinha uma dívida e ela precisava pagar aquilo e estava preocupada porque não tinha o valor para sanar aquela dívida. E aí veio
um culto, ela participou do culto, participou disso. Aí depois do culto veio uma pessoa até ela e disse assim: olha, eu quero te dar um presente. E a pessoa disse: mas por quê? Meu aniversário? Não, eu quero te dar um presente, estou aqui. Não abra agora, eu quero que você guarde, abra depois. E que Deus te abençoe. Eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso por você, eu não vim com isso na cabeça. E a pessoa precisava pagar uma dívida, uma conta de R$1.535 e alguns centavos. Ela recebeu um envelope de uma pessoa com o valor de R$1.600. E aí a pessoa disse assim: poxa vida, eu estava tão aflito e Deus me supriu. Mesmo quando você talvez não pede, Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Mas você precisa estar nele. Isso acontece em pessoas que estão em Deus, obedecendo, seguindo a palavra. Tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não entende. Você está em Deus, e eu me joguei em Deus, eu vou me jogar em Deus. A bispa fala isso: se joga em Deus. Quantas vezes ela fala isso no programa? Eu não sei, se joga em Deus. Eu não sei, se joga em Deus, se joga em Deus. Vai orar, vai buscar Deus, vai buscar a palavra, vai buscar a direção de Deus, vai buscar o Senhor, coloca em prática a palavra. Se joga em Deus, se joga em Deus, se joga em Deus, se joga, se lança em Deus. Nada te faltará. Você vai ter um final de ano poderoso, estrondoso, porque Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Você vai ser surpreendido por Deus. Mas você tem que surpreender Deus com as suas atitudes. Você tem que surpreender Deus com as suas decisões. Ó Deus Santo, eu oro, Senhor, juntamente com cada uma dessas pessoas. E eu agradeço, Senhor, por essa direção. Eu agradeço por essa palavra. Porque o Senhor sabe que não era ela que eu ia pregar aqui. O Senhor sabe. E eu agradeço, porque eu saio daqui grato e muito abençoado por essa palavra. E eu sei que se o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor está falando com cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu sei que todas elas estão sendo edificadas. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar de unção e poder sobre cada uma delas. Unção e poder. Que o Senhor possa sustentá-las. Que o Senhor possa levá-las a entender e compreender tudo que o Senhor tem com elas. Que haja, meu Deus, uma fluidez fora do comum em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma fluidez. Eu declaro o teu poder, a tua unção, a tua graça. E que o Senhor recompense grandiosamente a vida de todas elas. Eu declaro uma unção de cura, de libertação, de transformações. Eu declaro, meu Deus, mentalidades, meu Deus, totalmente, meu Pai, renovada, uma mentalidade renovada, um espírito novo sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E que decisões e atitudes sejam tomadas, estabelecidas e seguidas com base naquilo que o Senhor tem com ela. Não aquilo que muitas vezes ela quer, está emocionada, aflorada. E muitos
aflorados. Não, Senhor, não, não, não. Que o Senhor possa supri-la com aquilo que o Senhor tem com ela, aquilo que o Senhor tem para ela, que é conhecendo o Senhor, conhecendo, ó meu Deus, a tua palavra, conhecendo o Senhor, que tudo vai fazer sentido na vida dela. Eu peço essa unção, esse poder. Eu declaro, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida do teu povo. Abençoe a casa, família, casamento, os filhos, a vida financeira, a vida profissional, a vida sentimental. Meu Pai, os sonhos, os projetos, os objetivos, os ideais de cada uma dessas pessoas. E eu declaro um grande avanço, um grande progresso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.